E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre estoicismo. Você sabe que existe uma onda de interesse pelo estoicismo na atualidade, mas será que você sabe o que é estoicismo? E você sabia que o estoicismo pode lhe ensinar a viver de forma proveitosa? Então, para te ajudar a entender como o estoicismo pode ser útil para a sua vida, eu vou começar dizendo o que é filosofia antiga, porque o estoicismo é uma das correntes da filosofia antiga. Vou definir ou tentar pelo menos dizer o que é o estoicismo e depois eu vou falar de um dos estoicistas mais famosos, Epiteto, o autor desse livro que está aqui na minha mão, que eu vou extrair dele ao final algumas dicas para podermos viver bem de acordo com o Epiteto, tá ok? Então vem comigo, me acompanha aí pelos próximos minutos, porque tenho certeza que vai ser muito legal. Então vamos lá, começando pela filosofia antiga. É interessante, a primeira coisa que você tem que saber é, quando nós estamos falando de filosofia antiga, nós estamos necessariamente falando de algo prático. É interessante, se você disser assim, a filosofia antiga é uma filosofia prática, isso seria um pleonasmo. Mais ou menos a mesma coisa que dizer subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora ou coisa do tipo. Por quê? Porque para os filósofos antigos, a filosofia era um modo de vida, uma forma de viver. E a gente sabe que um modo de vida, uma forma de viver é uma coisa prática, certo? Então não seria necessário para um filósofo antigo ter que caracterizar a filosofia como sendo uma filosofia prática. A gente só fala em filosofia prática a partir do fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, porque a filosofia começou a se tornar muito teórica, muito especulativa. Mas em relação aos filósofos antigos, é absolutamente desnecessário dizer que eles falavam de algo prático. E aqui você já começa a ter uma dica de que, sendo o estoicismo uma filosofia antiga, ele só pode estar trabalhando a partir de aspectos práticos. Quer dizer, um filósofo refletia sobre como nós podemos viver bem. Então vamos passar para o estoicismo. Bom, a primeira coisa que tem que começar dizendo é, a palavra estoicismo não ajuda muito a gente a entender o que é esse ramo da filosofia. Isso porque a palavra estoicismo vem de estoar. E estoar é a designação de um portal, de um pórtico, talvez de um pórtico que ficava na entrada da cidade. E aí começa a discussão em torno do que seria esse portal. Seria o local onde os filósofos ensinavam? Algumas pessoas dizem que Zenon, um dos pioneiros na filosofia estoica, ensinava fora da cidade de Atenas porque ele não era cidadão ateniense. Mas outros também dizem que a palavra se refere ao pórtico político no salão ateniense onde os filósofos ensinavam. De qualquer forma, então, a primeira dica é, a palavra não ajuda muito propriamente a entender a filosofia. O que a gente precisa saber é que o estoicismo é uma filosofia vigente entre mais ou menos o século IV a.C. até o século III ou IV depois de Cristo. Ela está presente na Grécia e também na Roma, no mundo antigo. É chamada de um ramo da filosofia helenista, quer dizer, de uma filosofia que surfa na onda da difusão da cultura grega a partir da implantação do Império Grego Antigo, mas também depois que o Império Grego é suplantado pelo Império Romano, o Império Grego continua exercendo uma influência, um impacto cultural sobre aquelas regiões que foram alvo do seu imperialismo, né? Então muitas pessoas gostavam, ou as elites tinham bastante simpatia pela cultura grega, pelos valores gregos, pela língua grega e por aí adiante. Então nós vamos ter, nesse cenário, alguns filósofos estoicos e 3 deles são considerados os mais importantes. O Sêneca, o Epiteto e Marco Aurélio, que foi inclusive imperador romano. A gente pode dizer que algumas das principais características da filosofia estoica é uma ética bastante rigorosa do autocontrole, do controle de si, uma difusão do valor de que a indiferença para com as coisas exteriores, né? Então você deve focar aquilo que está dentro de você e deve
simplesmente menosprezar o mundo externo. Então, muitas vezes a gente vai encontrar nos textos dos filósofos estoicos a difusão de um valor como a apatia, a indiferença, né, ou a ataraxia, ou a busca de um estado de não estar perturbado pelas circunstâncias. Ou seja, a pessoa deve focar somente aquilo que depende dela. Então chegamos finalmente ao filósofo Epiteto, que viveu em parte no século I e entrou até o século II da era cristã. É um dos principais nomes do estoicismo e escreveu um manual sobre como viver bem. Eu tenho aqui uma versão desse manual, publicado pela editora Nova Acrópole, que tem como título Manual de Epiteto, Recomendações Estoicas para o Bem Viver. É uma edição bilíngue, é um texto escrito em grego com tradução para o português. Então você, de um lado, você vai encontrar o texto grego, do outro lado a tradução para o nosso idioma, e aí você vai ver que isso é um texto muito legal. Ele é praticamente composto de aforismos, né? Ou seja, frases, sentenças que constituem basicamente em recomendações, e uma espécie de mestre oferecendo conselhos para as pessoas viverem bem. Então eu vou ilustrar isso que eu estou dizendo e vou destacar algumas frases desse manual para você sentir o tom desse livro e para você ver como de fato as coisas que ele coloca aqui são muito práticas. Olha isso. Quanto ao desejo, suprime-o totalmente por hora, pois caso desejes alguma coisa que não dependem de nós, necessariamente serás infortunado. Ou seja, acaba com a sua expectativa em relação àquilo que está fora de você, porque quando você começa a colocar a sua expectativa no mundo externo, nas coisas que estão acontecendo fora de você, isso é um convite para que você se torne uma pessoa absolutamente infeliz. Por que isso? Porque você não pode mudar o mundo externo, mas você pode mudar o seu mundo interior, ou pelo menos você tem alguma ingerência sobre a sua vida interior, e você não tem nenhuma ingerência sobre o mundo exterior. Então, vamos pegar um exemplo mais prático ainda do que isso. Ele diz assim, ó: caso beijes ternamente teu filho ou tua mulher, dize que beijas ternamente um humano, pois tendo ele morrido, não serás perturbado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você não pode controlar se o teu filho ou a tua esposa vão morrer, porque é óbvio, a gente sabe disso, que aquelas pessoas com as quais a gente convive, que são muito importantes para nós e que nós amamos profundamente, a gente sabe que um dia elas vão morrer. Eu sempre torço para que as pessoas que eu amo morram sempre depois de mim, para que eu não precise presenciar a morte delas, mas a gente não tem controle sobre isso, é impossível saber. A gente sabe que, infelizmente, pessoas jovens morrem e os pais são obrigados a presenciar a morte dos seus filhos. Então ele diz, o que você pode fazer? Você pode amar o seu filho, você pode amar a sua esposa, você pode oferecer um carinho, você pode se dedicar intensamente. Isso você pode, isso está debaixo do seu controle. Agora, se ele vai morrer ou se ele vai continuar vivendo, isso está fora do seu controle. Então, enquanto essas pessoas estão vivas, cuide delas. Ame intensamente essas pessoas. Isso sim, você pode fazer. Ou, se vocês quiserem ainda, mais algo bastante prático, ele diz assim: não procures que os acontecimentos aconteçam como desejas, mas deseja os acontecimentos como acontecem. Ou seja, não fica tentando manipular o mundo exterior. Não tente manipular os fatos, porque isso é impossível. É mais fácil você se adequar aos fatos do que os fatos se adequarem àquilo que você quer. Isso é a capacidade, né? Ele está focando aqui a capacidade que o ser humano tem de poder se adequar às circunstâncias. Isso é possível. Estamos diante de uma pandemia de coronavírus. Temos que ficar a maior parte do tempo dentro de casa. Então, faça desse momento o melhor momento possível. Você precisa se adequar a essa circunstância. Aproveita para estar junto com a esposa, junto com os filhos. Aproveita para poder interagir através da internet. Aproveita para poder aprender a interagir
através das redes sociais. Aproveita para fazer as coisas que você pode fazer agora, né? Eu, por exemplo, eu nunca dei aula à distância, nunca utilizei meio tecnológico para poder fazer com que as minhas aulas cheguem até os meus alunos. E de março para cá é tanto tempo de pandemia que eu precisei aprender uma série de coisas. Então, de alguma forma eu vou sair dessa pandemia com uma série de coisas novas que eu aprendi. Aprendi a pintar mandalas usando a técnica de pontilhismo. Por quê? Porque eu precisei ficar muito tempo ocioso e aí, ao invés de ficar reclamando, ficar aborrecido, eu fui aprender coisas novas. Eu acho que é por aí que o nosso mestre Epiteto está dando algumas dicas pra gente. Olha, vamos lá, tem mais coisa ainda, eu separei mais algumas frases bastante legais. Se queres progredir, afasta tais reflexões. Se eu descuidar dos meus bens, não terei alimentos. Se eu não castigar o meu escravo, ele será perverso. E aí ele diz, pois é melhor morrer de fome, tendo existido sem aflição e sem temor, do que viver inquieto em abundância, e por aí vai. Então ele está dizendo o seguinte, a sua preocupação em relação aos bens materiais no dia de amanhã, ou em relação ao que você vai ter em termos de bens materiais para o dia de amanhã, é pior do que simplesmente uma eventual precariedade que possa vir a ocorrer no dia de amanhã. E ele diz, o que começa a acontecer? Muitas pessoas sofrem mesmo tendo abundância. Sofrem por quê? Porque tem medo de que a sua abundância no dia de amanhã se torne em escassez. Então ele está dizendo o seguinte, desfruta daquilo que você tem agora no presente. Acolhe isso com toda alegria. Desfruta daquilo que você conquistou, daquilo que você tem. Aí ele vai de novo voltar ao apego nos relacionamentos humanos. Ele diz, se queres que teus filhos e a mulher e os amigos vivam para sempre, és tolo, pois o que não depende de ti, queres que esteja em ti, e o que é de outrem seja teu, certo? Ou seja, muda o foco. É óbvio que você querer que uma pessoa que você ama viva eternamente é tolice, certo? Por quê? Porque nós não controlamos isso. Isso é o que se chama de apego. E apego a coisas que são transitórias. E quando você está apegado a coisas que são transitórias, você está fadado ao fracasso. Ou uma outra dica, e isso é muito legal, quer ver? Queres vencer nos Jogos Olímpicos? Também eu, pelos deuses, pois é bonito. Mas examina os antecedentes e os consequentes do projeto e assim entrega-te à ação. E aí ele vai dizer, ó, é preciso seres disciplinado, regular teu alimento, afastar-te de guloseimas, exercitar-te por necessidade de honra regulada, no calor, no frio e por aí vai. Ele está dizendo o seguinte, você quer ter sucesso, você quer ter uma grande conquista, você quer realizar um grande sonho, porque me parece aqui que os Jogos Olímpicos, tal como ele está colocando aqui, era uma das grandes glórias de uma pessoa do mundo antigo, certo? Agora, é possível conquistar uma grande glória. Agora, antes de mais nada, primeiro, você tem que se dedicar, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que se exercitar, você vai ter que estar preparado adequadamente. É mais ou menos como você fala assim, eu sou um jovem, muito jovem, eu quero fazer vestibular numa universidade pública e quero ser aprovado. A pergunta que você tem que fazer é, eu estou disposto a pagar o preço que eu preciso pagar para poder passar nesse vestibular? Como todos nós sabemos que o vestibular em medicina é extremamente concorrido e difícil, o que implica que uma pessoa muito jovem precise renunciar a uma série de coisas, tanto para entrar como depois para permanecer até o fim no curso de medicina. Então, se você vai entrar numa empreitada muito complexa, muito difícil, gloriosa, isso é muito legal. Agora, avalia o custo e avalia o benefício e avalia o quanto você está disposto a driblar as dificuldades que vão aparecer. E ele dá uma outra dica aqui, ó. Homem, primeiro examina de que qualidade é o negócio. Em seguida, estuda a fundo também a tua própria natureza, para veres se o podes sustentar. Desejas
ser vencedor no pentatlo ou lutador, olha os teus braços, as coxas, estuda a fundo o flanco. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você quer algo? Então seja realista, avalia friamente as suas condições. Seria mais ou menos como eu olhar para mim, assim, para o meu corpo. Eu, por exemplo, sou relativamente baixo e relativamente franzino, certo? Desde criança, né? O meu apelido desde criança é um apelido que designa uma pessoa franzina, pequenininha, né? Alguém muito pequeno, menor do que a maioria das pessoas. Imagina eu querendo dizer que eu queria ser um lutador de MMA, ou imagina eu dizendo que eu queria e iria desejar ser um boxeador, né? Quer dizer, são profissões que não seriam muito adequadas para o tipo de físico que eu tenho. Por exemplo, o fato de eu ser pequeno e de musculatura bastante limitada, isso me dava uma vantagem na hora de correr. Então, por exemplo, se eu quisesse ser um velocista, eu seria bem sucedido. Por quê? Porque a minha estrutura física era uma estrutura física adequada para ser um velocista, um corredor, certo? Então, você tem que avaliar como é o seu físico, tem que avaliar como é a sua constituição psicológica, qual é o seu perfil psicológico, para você aspirar coisas que sejam adequadas àquilo que você tem e àquilo que você é. Senão você vai entrar num estado de frustração. Uma outra ideia que está presente no estoicismo, olha que legal: examina essas coisas se queres receber em troca impassibilidade. E aqui a palavra é apatia, a liberdade, a calma, que é uma tradução de ataraxia. Se porém não te aproximes. É necessário cultivares ou o governo de ti mesmo, ou as coisas exteriores, ou aplicares as coisas interiores ou as exteriores. Isto é, persistir na função de filósofo ou de particular. Ou seja, se você é um filósofo, você cuida de si, você cuida da sua vida interior. Se você optou por uma outra profissão, no caso, né, ele está falando naturalmente do mundo antigo, de um outro ofício, você vai se aplicar às coisas exteriores. Então, eu, por exemplo, sou um professor universitário. A principal característica de um professor universitário deve ser a habilidade para poder ler bastante, estudar bastante, escrever. E eu gosto muito disso. Então, ser professor universitário para mim é algo leve. Por quê? Porque se alguém disser: olha, Alfredo, hoje você precisa ficar das 8 da manhã às 8 da noite lendo, isso é um dia feliz para mim. Agora, eu tenho muitos alunos e alunas, por exemplo, que você pede para ler um texto de 10 páginas e eles reclamam. Né? Eu sei que nem todos são assim, a maioria gosta de ler, né? Faz uma graduação em História e fica feliz com isso, mas eu repito isso o tempo todo para os meus alunos da graduação em História. Se você não gosta de ler, você não pode ser um estudante de História, certo? Como é que você pode ser um estudante de literatura e não gosta de ler? Como é que você pode ser um estudante de filosofia e não gosta de ler? Então, se você não se sente confortável numa profissão em que você tem que ficar a maior parte do tempo introspectivo, pensando, lendo, você pode se dedicar a uma outra atividade mais prática. Você vai se dedicar ao mundo exterior. Há pessoas de uma mentalidade extremamente prática que são muito hábeis em resolver problemas e não tem nenhum problema com isso, não há nenhum. Ela apenas precisa saber quem ela é, saber quais são as suas características e se dedicar a uma profissão ou uma atividade que seja coerente com o seu modo de ser. Para o que diz respeito ao corpo, acolhe até o ponto da necessidade simples. Por exemplo, alimentos, bebida, vestimenta, habitação, servidor doméstico. Exclui, porém, tudo que é ostentação ou luxo. Ele está dizendo o seguinte: se você adotar um estilo de vida simples, a tua vida se torna uma vida mais simples. Se você quer um estilo de vida de ostentação, isso vai custar caro, isso tem um preço. E você vai precisar empreender muito esforço para conquistar e também para manter tudo isso. Então ele diz: o melhor é manter um estilo de vida simples, porque a sua vida vai ser simples, entende? É uma questão de coerência. E por fim, caso alguém te informe que um tal diz maldosamente coisas terríveis de ti,
não te defendas das coisas que são ditas, mas responde: ele desconhece os outros defeitos que existem em mim, porque não diria somente esses. Olha que legal isso. Ele está dizendo o seguinte: por que você deveria ficar preocupado em defender a sua reputação? Muitas pessoas sofrem demasiadamente porque estão o tempo todo preocupadas com o que os outros vão dizer delas. E a gente gasta muita energia preocupado com a nossa reputação. O que ele está dizendo é o seguinte: se alguém falar mal de você, você diz: olha, ele está corretíssimo em falar mal de mim, e ele não fala nada pior do que isso, porque ele não conhece tantas outras coisas ruins que eu faço. Ou seja, desencana com essa ideia de ficar defendendo reputação, porque não vale a pena defender reputação. De fato, nós somos seres falíveis, e seres falíveis falham. E se alguém aponta as nossas falhas, isso significa apenas que nós somos seres humanos e nada mais do que seres humanos. Essas foram algumas das dicas do estoicismo para a gente aprender a viver bem. O que você achou disso? Conta para mim aí. Deixa aí os seus comentários, diz se essas dicas foram úteis, se elas são aplicáveis ou se elas são simplesmente devaneios dos estoicos, tá bom? Se você puder se inscrever no meu canal, por favor, faça isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e eu tenho certeza que em breve nós vamos nos encontrar em um novo vídeo. Um abraço e até lá!